pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E aqui a gente vai resolver algumas questões da UNIG, do campus de Paraíso. Eu quase nunca vejo muita resolução da UNIG aqui no YouTube, então eu resolvi trazer para vocês. Gente, vamos começar aqui pela primeira questão, pela questão 25, que é uma questão super simples. E vamos só prestar atenção aqui nos pequenos detalhes. Uma determinada chuva, no dia de outono, inicia-se exatamente às 14 horas, 20 minutos e 15 segundos e termina às 20 horas, 30 minutos e 20 segundos. Qual foi o tempo de duração da chuva em segundos? Nesse caso, a única atenção assim, que você precisa ter é sobre a duração e não sobre o horário que está no comando da questão. Cuidado para você não confundir, ok? Então, nesse caso, a gente vai fazer quanto tempo que durou, né? Nesse caso foram 6 horas, 10 minutos e 5 segundos, certo? Porque foi das 14 às 20, são 6 horas, de 20 para 30 são 10 minutos e 5 segundos, ok? Bom, se uma hora eu tenho 3.600 segundos em 6 horas, eu vou ter quanto, né? X. Então, eu vou ter justamente essa multiplicação aqui, vai dar 21.600. 10 minutos, eu também preciso transformar em segundos, né? 1 minuto, 60 segundos. Então, 10 minutos vão ser quantos segundos? Nesse caso, eu vou achar aqui 600, certo? Aí, eu vou somar aqui 21.600 mais 600 mais 5. Tudo isso vai dar 22.205. Vamos para a próxima questão, questão 26, super tranquila também. Um ponto material descreve um movimento uniformemente variado, mv, segundo a função velocidade final igual a velocidade inicial, mais a aceleração vezes o tempo. A velocidade inicial é 20, a aceleração do movimento é menos 2, então determine o instante em que há mudança do sentido no movimento do ponto material. Bom, a gente precisa raciocinar aqui, ter um up aqui para poder entender essa questão. Você fala, e agora? Eu tenho um movimento uniformemente variado. Para a gente revisar quais são as características desse movimento. Bom, gente, e fazendo uma revisão bem rapidinho aqui sobre esse movimento, eu trouxe aqui um lembretezinho de cinemática para a gente dar uma olhada aqui no movimento retilíneo uniforme, em alguns gráficos aqui, a função horária do espaço, que é muito importante que você saiba também, e a diferença aqui do movimento que é uniforme para o uniformemente variado. E a gente tem aqui algumas equações do movimento retilíneo uniformemente variado. De um movimento acelerado, que a velocidade aumenta, de um movimento retardado, que a velocidade diminui. Ok? Fazendo essa revisãozinha aqui por cima geral, vamos continuar aqui na nossa questão. Para você ter uma ideia, um raciocínio nessa questão, você precisa entender que para haver mudança no sentido do meu movimento, eu preciso que a minha velocidade seja zero, a minha velocidade final, para eu poder trocar uma orientação do movimento. Porque um sentido geral do meu movimento, a gente tem uma seta assim, vamos supor que eu tenho aqui um carro andando aqui, um carrozinho, e esse aqui é o sentido do movimento positivo. Para esse carro virar e eu trocar o sentido do movimento, do ponto material, no caso do nosso carro, eu preciso parar ele. Eu preciso entender que eu preciso parar ele para poder virar. Então, a gente vai substituir nessa equação que já foi dada aqui na questão, que a velocidade final tem que ser zero, como ele deu a velocidade inicial, 20, e a aceleração do movimento é menos 2. Eu já vou deixar menos 2 aqui, mas você não pode esquecer do jogo de sinal. E quanto tempo que durou o movimento, ou quanto tempo que foi o instante para poder mudar esse sentido. É o que a gente vai descobrir aqui agora. A gente vai passar o 20 para cá e vai deixar menos 2t. Gente, a minha caneta tá meio ruim, vocês me perdoam. Espero que esteja dando para entender muito bem. Qualquer coisa, comentem aí, por favor. E nesse caso, já fazendo a divisão, como o 2 aqui tá multiplicando, ele desce dividindo, o tempo é 10 segundos. Gabarito, letra A. Passando para a próxima questão, a gente vai para a questão 27, né? Que a gente tem umas opções aqui do funcionamento de uma pilha, super simples também, um circuito elétrico, ok? Vamos lá. As opções a seguir apresentam um circuito elétrico composto de um fio condutor, uma bateria e uma lâmpada. Supondo que a lâmpada é em perfeito estado de funcionamento e a bateria carregada e adequada à tensão da lâmpada, assinale a opção em que a lâmpada acenderá. Então, eu preciso funcionar, eu preciso ter um sistema, um circuito elétrico funcional. O funcionamento acontece com a saída de carga do meu polo negativo em direção ao meu polo positivo, ok? E tem que estar conectado diretamente
nos meus polos, ok? E na lâmpada, quando você vai funcionar o seu sistema, a gente precisa analisar direitinho aqui. A gente tem uma lâmpada, a gente tem aqui o pininho, e eu tenho que, se eu entrar a corrente por esse pino, ela precisa sair pela parte metálica. E se a minha corrente entrar pela minha parte metálica, ela precisa sair pelo pino, ok? Então, é uma forma alternada, mas eu preciso sair da minha parte metálica ou entrar pela parte metálica e ser simultaneamente na primeira haste também, ok? Nesse primeiro circuito aqui, ele não iria funcionar, porque quando eu saio a carga aqui, ó, nessa direção, com minha carga elétrica, corrente elétrica, perdão, não iria passar por aqui, o sistema não funcionaria. Aqui nesse próximo também, a lâmpada não acende, porque quando eu passar a carga aqui, mesmo que aqui esteja fechado, eu não estou ligado na minha hastezinha da lâmpada, então o sistema não vai funcionar. A opção que está correta é a letra D. A gente já vai para a letra D, mas eu vou explicar aqui porque que a letra C não está funcionando também. Na letra C, eu tô ligada assim no meu pinozinho, mas eu não tô ligada na minha parte metálica aqui. Então o sistema também não iria funcionar, ok? Já na letra D, que é a opção correta, tá tudo nos conformes. Olha, a carga sai aqui da minha parte negativa e vai em direção ao polo positivo. Ele entra aqui, ó, passa pelo polo negativo, e entra aqui pela haste e sai pelo o meu pinozinho aqui positivo e vai em direção ao polo positivo. Tudo isso a minha corrente elétrica, ok? A próxima questão já é um pouquinho mais extensa. Pega um papel e uma caneta aí, que a gente vai trabalhar um pouquinho o cérebro. É a questão mais difícil da prova, na minha opinião, ok? Determine a potência desenvolvida por uma força F de intensidade igual a 100 N, deslocando uma caixa em 4 metros na direção e sentido da força por 10 segundos. Veja a figura a seguir. Então, ele está querendo saber de potência, ok? Como a gente vai trabalhar esse conceito de potência? A gente sabe que potência é energia sobre tempo, ok? Da mesma forma que energia é potência vezes o tempo. Então, como o tempo está multiplicando aqui, ele passa dividindo, ok? Deu para entender muito bem o raciocínio. Dessa forma, nesse movimento, como eu tenho movimento, eu tenho energia. A definição de energia, por si só, já é muito complicado. Mas quando eu tenho um movimento, eu tenho uma energia mecânica. Porque eu posso ter uma energia potencial gravitacional e posso ter uma energia mecânica. Quando eu tenho energia potencial gravitacional, ela está ligada a uma tendência que o corpo tem a sair de um estado e ir para outro, de acordo com as leis de Newton, no princípio da força. Ok, fazendo uma revisão assim, bem rápida, mas a minha energia potencial, eu tenho uma relação com a altura, porque eu tenho uma tendência a cair, a gerar um impulso, um movimento. Quando eu tenho uma energia cinética, uma energia mecânica cinética, eu tenho associada à velocidade diretamente, porque já é um movimento que eu já tenho um certo tipo de impulso, entre aspas, ok? Então, quando a gente associar qual é o tipo de energia que eu tenho aqui para eu relacionar diretamente com potência, perdão, eu vou pensar na energia cinética, ok? Já deixando aqui do ladinho a fórmula de energia cinética, é massa vezes velocidade ao quadrado sobre 2. Ok, eu não tenho massa e não tenho velocidade. Tá difícil, né, gente? Então, e agora? O que a gente vai fazer? Porém, a gente tem que lembrar que a gente tem tempo, que a gente tem deslocamento e a gente tem força. Então, dá pra achar de boa o que a gente precisa aqui, ok? Força, a gente sabe que força é massa vezes aceleração, ok? De acordo com a terceira lei de Newton, é só você lembrar de Francisco, é meu amigo, ok? Só que eu não tenho aceleração e não tenho a massa. Eu tenho a força que é 100 newtons, ok? O que a gente vai fazer agora? Meu Deus. Vamos deixar a fórmula aqui, né? Força igual a massa vezes a aceleração. Então, como eu acho a aceleração desse movimento? Muito difícil ou não? Para achar a aceleração desse movimento, a gente vai pensar nas equações de um movimento retilíneo uniformemente variado, porque esse movimento é retilíneo uniformemente variado e é um movimento com variação de velocidade, porque eu tenho um instante zero, um instante final, e tenho deslocamento e tenho aceleração nesse movimento. Para achar essa aceleração, eu consigo achar através da função horária do espaço. Bem rapidinho aqui para vocês, colocando a fórmula, a gente vai trabalhar para achar essa aceleração. Ok? O meu deslocamento, o meu ΔS, foi 4, certo? Porque aqui a gente tem 0 e andou 4 metros. Então, o meu espaço inicial é 0, a minha velocidade inicial do movimento é 0, vezes o tempo inicial, que é 0 também. A aceleração que eu quero descobrir, vezes o tempo ao quadrado.
O tempo que a gente teve, total do meu sistema, foi 10, então é 10 ao quadrado. Aqui a gente tem 10, aqui fica tudo zero, né? A sobre 2 vezes 10 ao quadrado. Então, aqui eu tenho 8 igual a vezes 10 ao quadrado. O meu a minha aceleração desse movimento, vai ser 0,08 metros por segundo ao quadrado. Como eu tenho aceleração agora e tenho a força também, eu já consigo descobrir qual que é a massa desse corpo, ok? Como a força é 100 newtons, a massa a gente acha em quilogramas, a aceleração já está no sistema internacional, que é metros por segundo ao quadrado, eu consigo achar a massa desse corpo. Como o 0,08 está multiplicando, ele desce dividindo. Essa divisão dá 1.250 kg. Não assusta, tá? Quando eu fiz essa questão de primeiro, eu olhei e falei assim, será que está certo esse valor? Confia no processo, que vai dar tudo certo. Agora, eu achei a massa e a aceleração, tá tranquilo. E a velocidade? Como é que eu acho a velocidade desse movimento? A velocidade desse movimento, eu consigo achar por uma equação, já que eu tenho a aceleração e o tempo, ok? Como é que eu vou achar essa velocidade? A gente consegue achar essa velocidade pela equação inicial, aqui a função horária da velocidade, que é a velocidade final igual a velocidade inicial, mais a aceleração vezes o tempo. Minha velocidade final que eu quero, a minha velocidade inicial é 0, a aceleração eu acabei de achar que é 0,08 vezes o tempo, que é 10. Então, a minha velocidade, ela vai ser 0,8 metros por segundo. Gente, essa caneta hoje, ela tá me dando muito trabalho, só porque eu decidi gravar vídeo pra vocês. Mas espero que esteja dando pra entender direitinho, ok? Agora, a gente tem massa e tem velocidade e dá pra achar a energia e associar com a potência do movimento, ok? Então, quanto que vai ser a minha energia cinética? A minha massa, que deu 1.250, vezes a minha velocidade, que deu 0,8 ao quadrado, sobre 2. Essa energia cinética, ela vai dar 400 joules, ok? Agora que eu achei a energia, eu consigo associar aqui a potência diretamente, ok? A minha energia foi 400, então eu vou achar a minha potência e o tempo foi de 10 segundos. Então, a minha potência é de 40 watts. Alternativa, letra D. A caneta tá difícil hoje, mas deu tudo certo. Tá aqui, tira seu print maroto aí, fez todas as anotações, ok? Só ficou essa última questão aqui, mas como o vídeo tá muito longo, a 29 e a 30 ficam para outro vídeo, galera. Espero muito que vocês tenham gostado, deixe seu like, comenta aí quais são alguma resolução pra gente fazer aqui, pra gente ir trabalhando e conversando. Me segue lá no Instagram, no JaStudyZoom, ok? Todos os links estão aí na descrição, material, grupo do Telegram de material, tudo aí que você precisa para poder evoluir na sua carreira de vestibulando. Eu quero deixar para vocês que nessa reta final, que vocês são capazes, eu acredito no potencial de cada um de vocês e eu estarei sempre aqui. Beijo, tchau!